O que acontece quando o herói mais forte da mitologia decide se rebelar contra os deuses? A resposta pode mudar o destino de toda a Grécia. Eu sou Hércules, filho de Zeus, mas a minha história não começa com glórias e vitórias. Não, minha jornada começa com uma traição. E essa traição, ela não vem de qualquer mortal. Vem do próprio Deus que deveria ser meu protetor. Fui amaldiçoado desde o meu nascimento, condenado a realizar 12 tarefas impossíveis, cada uma mais mortal que a outra. Elas deveriam me tornar uma lenda, mas na verdade, me tornaram um peão, nas mãos de Zeus e dos outros deuses do Olimpo. E o pior, foi que eu não percebi isso de imediato. Durante muito tempo, acreditei que estava lutando por algo maior, algo nobre. Mas a verdade é muito mais amarga do que qualquer monstro que enfrentei. Fui usado, manipulado e não passei de uma peça no jogo divino de poder. Eu não sou apenas um herói. Eu sou uma vítima das mãos dos deuses, e isso vai acabar agora. Mas antes de seguir adiante, você deve saber o que me levou a essa conclusão. O que aconteceu antes? Como um herói tão forte se tornou um simples joguete? A resposta começa com a minha origem e a maldição que me foi imposta. Eu fui criado para ser um herói, isso todo mundo sabia. Filho de Zeus, o deus dos deuses, e Alcmena, uma mortal com coragem suficiente para ser minha mãe. Desde pequeno fui moldado para ser o que todos esperavam: forte, destemido, quase invencível. Mas não sabia que minha verdadeira força não estava apenas nos músculos. Estava na minha alma. E essa força seria testada de uma maneira que nem eu poderia imaginar. Tudo começou quando fui amaldiçoado. Zeus, por alguma razão, resolveu punir minha mãe. E eu, sendo o filho de uma mortal, acabei pagando pelo erro de uma deusa invejosa. Fui condenado a cumprir 12 trabalhos impossíveis: matar o leão de Nemeia, capturar o javali de Erimanto e até mesmo ir ao submundo buscar o cão Cérbero. Tarefas que até os deuses temiam. Eu devia ser uma lenda, sim, mas não da forma que esperava. Não uma lenda de glória, mas uma lenda de sofrimento e morte. O pior é que, enquanto lutava para cumprir esses trabalhos, percebia que, por mais que vencesse, a cada vitória eu me sentia mais vazio, mais usado. Fui de um trabalho impossível para outro, sem fim, sempre esperando algo que nunca chegou. A recompensa era só mais dor e mais sofrimento. Eu fiz tudo o que os deuses pediram, mas nada parecia suficiente. Nem mesmo minha força parecia ser minha. Cada vitória me fazia sentir que, em algum momento, as correntes do meu destino se apertavam, mas me prendendo cada vez mais à vontade deles. Mas não me enganei. Eles estavam me observando, me testando, esperando que falhasse, e quando finalmente percebi que tudo isso não passava de um jogo deles, foi quando comecei a questionar tudo. Eu não era mais o herói invencível. Eu era uma peça em um jogo divino. Mas como é possível lutar contra os próprios deuses que te criaram? Como desafiar aqueles que têm o poder de destruir até o seu destino? A resposta eu encontrei em mim mesmo. E foi ali que minha revolta começou. Eu olhava para o céu, para o Olimpo distante, e sentia uma raiva crescente. A raiva contra Zeus, contra todos os deuses, contra meu próprio destino. O que me tornava um herói? Era minha força, minha coragem, ou o fato de estar sempre cumprindo ordens, sempre lutando pelas vontades de quem não se importava comigo? Havia algo de errado comigo, algo que nunca tinha notado antes. Como podia ser um herói se eu não tinha controle sobre minha própria vida? Eu não passava de uma marionete com os deuses segurando as cordas. E quanto mais vencia, mais eu me distanciava daquilo que realmente queria ser. Uma peça no jogo de poder do Olimpo. Era isso que eu era? Durante os trabalhos comecei a me perguntar o que eu realmente estava ganhando. A primeira vitória sobre o leão de Nemeia foi comemorada com grande pompa. Mas onde estava a minha recompensa? A segunda tarefa, capturar o cervo de Cérnia, me fez correr por dias, mas para quê? Quando enfrentei a Hidra, mesmo matando-a, senti que uma parte de mim morria a cada vitória. Não era mais sobre os monstros, não era mais sobre a glória. Eu estava me perguntando,
Para quem estou fazendo isso? A resposta veio como um soco no estômago. Eu não estava fazendo isso para mim. Estava fazendo para Zeus. Estava fazendo para os deuses. E talvez para ninguém além deles. Eu não sou um simples herói. Nunca fui. Eu sou um homem condenado a lutar pela vontade de outros, sem nunca questionar. Mas esse ciclo precisava terminar. Foi então que percebi. Eu estava sendo usado por Zeus, usado pelos deuses, e isso foi o suficiente para acender uma chama em mim, a chama da revolta. Eu não sou uma ferramenta. Eu sou Hércules. E os deuses iriam aprender o que acontece quando um herói decide se rebelar. Eu sabia que se quisesse mudar meu destino, teria que enfrentar não apenas os monstros do mundo mortal, mas aqueles que reinavam no Olimpo. Eu teria que enfrentar Zeus. E isso não seria uma simples luta de força. Seria uma luta por minha liberdade, por minha alma. Eu comecei a investigar, a cavar mais fundo em busca da verdade que meus olhos se recusavam a enxergar. Eu sempre soube que havia algo de errado, mas a verdade era mais amarga do que eu poderia imaginar. A cada tarefa cumprida, a cada monstro derrotado, os deuses me observavam, como se eu fosse uma peça num tabuleiro de xadrez. Quando comecei a questionar, eles tentaram me silenciar. Hermes, Atena, até Hades, o deus do submundo, tentou me dissuadir de continuar minha busca. Mas ao invés de me afastar, aquilo apenas alimentava minha desconfiança. Eles queriam que eu fosse apenas o herói, o guerreiro imbatível, mas eu não era isso. Eu era uma vítima do próprio Olimpo. E foi quando eu descobri o pior. Zeus me usou desde o início. Tudo o que eu fiz, cada vitória, cada lágrima derramada, foi parte de um plano cósmico. Um plano para manter o poder dos deuses intacto enquanto eu, um simples mortal, lutava por um futuro que nunca seria meu. Fui uma marionete e até então eu não sabia o quanto estava sendo manipulado. Zeus, meu próprio pai, orquestrou tudo. A maldição dos 12 trabalhos, o sofrimento de minha mãe, a dor que eu sentia a cada momento. Era tudo uma jogada dele. Ele queria que eu cumprisse tarefas impossíveis para que eu nunca questionasse seu poder, para que eu nunca visse a verdadeira natureza dos deuses. Agora tudo fazia sentido. Eu não estava sendo testado por minha coragem ou força. Estava sendo usado para que Zeus e os outros deuses continuassem reinando sobre os mortais. E eu estava apenas lutando para agradá-los. Mas a raiva que se formava em meu peito não era mais uma raiva cega. Agora ela tinha um propósito. Eu tinha uma razão para lutar. E essa razão era muito mais forte do que qualquer trabalho que eu tivesse cumprido até então. Eu não ia mais ser manipulado. Eu ia desafiar Zeus e mostrar a ele que até os deuses podem ser derrotados. Eu sabia que para mudar meu destino, seria necessário mais do que força. Seria necessário coragem para enfrentar o próprio Deus que me gerou. Mas a luta contra Zeus não seria uma simples batalha. Seria uma revolução no coração do Olimpo. Agora que eu sabia da verdade, a única coisa que restava era agir. Eu não ia mais lutar em nome de Zeus. Não ia mais lutar por um mundo onde os deuses usavam os mortais como marionetes. Eu me tornaria o inimigo do Olimpo, e isso significava que minha luta seria contra todos os deuses. Eu sabia que não poderia fazer isso sozinho. Precisava de aliados, mas quem poderia confiar em alguém como eu, um homem marcado por suas próprias fraquezas? Contudo, algo mudava em mim. Cada passo em direção à revolta, cada palavra trocada com aqueles que se opunham aos deuses, me dava uma força que eu não sabia que possuía. Agora eu sabia o que estava em jogo. Reuni aqueles que haviam sido oprimidos, aqueles que, como eu, estavam cansados de serem usados. Hades, o senhor do submundo, foi o primeiro a me oferecer seu apoio. Sabia que ele também tinha seus próprios motivos para se rebelar contra Zeus. Mas seu interesse, ao contrário de mim, era o poder. Não importava, pois agora tínhamos um inimigo em comum. Nos preparamos porque sabíamos que a batalha que se aproximava não seria apenas física. O Olimpo estava armado até os dentes com seus deuses e criaturas imortais. Mesmo eu, Hércules, o maior de todos os heróis,
Não seria suficiente para enfrentar tudo isso sozinho, mas ao lado de aliados como Hades, e com minha determinação inabalável, sabíamos que poderia ser possível. Eu não lutava mais por uma vingança pessoal. Eu lutava para libertar os mortais de um ciclo de sofrimento controlado pelos deuses. Quando a guerra contra Zeus começou, não foi uma batalha de exércitos, mas uma guerra de espíritos. A princípio, os deuses não acreditavam que alguém, um simples mortal como eu, seria capaz de desafiar seu reinado, mas logo perceberiam que minha força não era apenas física. Minha força era a vontade de desafiar o impossível. Agora, o Olimpo estava em guerra. E eu, Hércules, o filho de Zeus, estava prestes a enfrentar o Deus que me criou. O Deus que me traiu. A batalha contra Zeus estava prestes a começar. Mas o que eu não sabia ainda era que essa luta não seria apenas pela minha liberdade. Seria uma luta pelo destino de toda a Grécia. A batalha final que eu tanto temia estava prestes a acontecer. O momento finalmente chegou. O Olimpo, o lar dos deuses, não estava mais imbatível. Eu e meus aliados estávamos prontos para enfrentar Zeus em sua própria casa. Não seria apenas uma luta de força, mas uma guerra de vontades. Eu sabia que se quisesse realmente mudar meu destino, precisaria derrotá-lo de uma vez por todas. Os céus estavam escurecendo, e as nuvens se formavam como um presságio do que estava por vir. Zeus, com todo o seu poder, invocou uma tempestade que fez o chão tremer. Mas eu não hesitei. Cada raio que caía do céu, cada trovão que ressoava ao longe, era como uma resposta à minha raiva. A luta não seria fácil. O próprio Pai dos Deuses estava diante de mim, e eu sabia que seria uma batalha mortal. Eu avancei, com a força de um leão, minha raiva me guiando. Mas Zeus era rápido, mais rápido do que qualquer mortal. Seus raios atingiam tudo ao seu redor, destruindo tudo em um raio de alcance. Mas a raiva que eu carregava me dava forças que eu nunca imaginei ter. Eu não estava apenas lutando por mim, estava lutando pela liberdade dos mortais. A luta entre nós foi feroz. Não havia palavras, apenas o som do trovão e o impacto de nossos golpes. Eu golpeava com toda a minha força, e ele revidava com o poder do Olimpo. A batalha se intensificava a cada segundo, e eu sabia que o destino da Grécia e talvez do mundo estava em jogo. Não era apenas uma luta pelo meu futuro, mas pela liberdade de todos os mortais que, como eu, viveram sob o domínio dos deuses. Mas eu não desistiria. Não enquanto Zeus ainda respirasse. Eu sabia que a batalha não era apenas sobre força física. Havia algo mais em jogo, e esse algo poderia mudar tudo. O final da luta seria um sacrifício que nem mesmo eu poderia prever. Eu venci. Eu derrotei Zeus. O Deus dos deuses caiu diante de mim. Mas quando a poeira da batalha se assentou, percebi que a vitória não me trouxe a paz que eu esperava. Pelo contrário, a luta tinha apenas começado, mas agora em um nível diferente. A pergunta que se seguiu era mais dolorosa do que qualquer ferimento que eu tivesse sofrido. O que eu faria agora? Eu venci Zeus, mas a destruição que ele deixou para trás não poderia ser ignorada. Se eu destruísse os deuses, o caos tomaria conta do mundo. Mas se eu os poupasse, o ciclo continuaria, e mais vidas seriam consumidas pela tirania deles. Eu estava em um beco sem saída. A minha vingança me trouxe poder, mas também uma responsabilidade que eu não sabia como carregar. Olhei para os mortais, aqueles que eu jurara proteger, e vi o medo em seus olhos. Se eu seguisse com a destruição, não só Zeus cairia, mas também a paz que os humanos tanto mereciam. Eu estava diante de um dilema impossível. De um lado a vingança, do outro, o futuro da Grécia. E foi então que, com o coração apertado, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu escolhi sacrificar a minha vingança. Ao invés de destruir os deuses, eu escolhi preservar o equilíbrio, mesmo que isso significasse abdicar de minha própria justiça. Eu sabia que, com o tempo, a humanidade se levantaria sozinha. Não precisava de um deus ou herói para guiá-los. Eu sou Hércules,
E talvez a verdadeira força não esteja em derrotar os deuses, mas em saber quando a batalha deve terminar. Eu podia sentir que, de alguma forma, havia completado minha jornada, mas havia mais em meu coração do que simples vitórias e derrotas. A verdadeira força de um herói é definida por suas escolhas, e essa escolha talvez seja o maior legado que eu poderia deixar. Eu sou Hércules, o herói que desafiou os deuses. O homem que lutou não apenas contra monstros, mas contra as próprias forças que comandam o universo. Mas a verdadeira força não vem apenas da luta. Ela vem da sabedoria de saber quando parar. Quando sacrificar a própria vingança por algo maior. A batalha contra Zeus foi apenas uma parte da minha jornada. A verdadeira vitória não foi quando eu o derrubei. A verdadeira vitória foi quando eu escolhi poupar os deuses para salvar a Grécia. Eu sei que a paz não será eterna, e sei que o mundo sempre precisará de heróis. Mas talvez agora seja o momento para os mortais se erguerem por si mesmos. Eu sou Hércules, e talvez minha maior conquista tenha sido descobrir que a maior força de um herói não está em seu punho, mas em seu coração. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma lenda épica como essa.